Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 245, estaremos lendo os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Ezequiel. Capítulo 22: As abominações de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados, tu te contaminaste, e fizeste chegar o dia do seu julgamento e o término dos seus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra estrangeiros e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores que se acham no meio de ti para derramarem sangue. No meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do teu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, o outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo. Exploraste o teu próximo com extorsão. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticastes, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse, e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei em outras terras, e porei termo à sua imundícia. Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Pois que todos vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o cobre, e o ferro, e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto como cal por visões falsas, dizendo mentiras e dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão.
Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Capítulo 23. Olá e Olibá, as duas meretrizes. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertadas os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá quando eu era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudícias, que trouxe do Egito, não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Por isso, a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais se inflamara. Esses descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Olibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelhos, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudícias. Ela, após contaminar-se com eles, enjoada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberta as suas devassidões e a sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impudícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim, trouxeste à memória a luxúria da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais, enojada, tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo. Virão contra ti do norte com carros e carretas e com multidão de povos. Por-se-ão contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os teus direitos. Porei contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor. Cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, provenientes da terra do Egito. E não levantarás os olhos para eles, e já não te lembrarás do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei nas mãos daqueles a quem aborreces, nas mãos daqueles que enojada tu deixaste. Eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho.
e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão porque te prostituíste com os gentios e te contaminastes com os teus ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-á de embriaguez e de dor. O copo de tua irmã Samaria é o copo de espanto e de desolação. Tu o beberás e esgotá-lo-ás, e lhe roerás os cacos e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás tu a Oalá e a Olibá? Declara-lhes, pois, as tuas abominações, porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda assim me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste num suntuoso leite, diante do qual se achava mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça coroas formosas. Então disse eu da envelhecida em adultérios: continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela como quem frequenta uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Oalá e a Olibá, mulheres depravadas, de maneira que homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. A seus filhos e as suas filhas matarão e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Capítulo 24. A parábola da panela. Veio a mim a palavra do Senhor em 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, desse mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-as de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha a lenha debaixo dela, faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-o sobre a penha descalvada e não sobre a terra, para cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa panela descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificastes. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti.
Eu, o Senhor, o disse. Será assim e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos serás julgadas, diz o Senhor Deus. A viuvez de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde, morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: Não nos fará saber o que significam estas coisas que está fazendo? Eu lhes disse: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trarei à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e a suas filhas, nesse dia virá ter comigo algum que escapar para te dar notícia pessoalmente? Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhe servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Gente, encerramos. Mas amanhã tem mais. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.